Começando aqui mais um episódio do nosso quadro matinal Leitura de Fazedor. Estamos lendo juntos o livro Branding e Design, da Sandra Ribeiro. Tá uma leitura aqui muito interessante sobre os primórdios e aplicações do design e do branding como ferramenta de aproximação da sua marca com as pessoas. Vamos lá? Até aqui a gente já viu o que é branding, o que é design, o que é marca gráfica, o que é marca empresarial e muitas outras coisas incríveis. E vamos continuar a nossa leitura aqui. Paramos ontem na parte de... Segundo o designer Antônio Roberto de Oliveira, a partir do fim do século XX, a globalização acarretou mudanças na forma de pensar e de agir, proporcionando novos rumos para a identidade empresarial a partir deste período. Nasceu então o branding, a nova palavra em identidade empresarial, sinônimo desta evolução que nada mais é do que a continuidade dos tradicionais programas de identidade corporativa associados ao marketing e ao design, resultando em um novo padrão de administração de imagem. Ainda de acordo com Oliveira, como a entrada do novo milênio, os designers gráficos também, além de esteticidade visuais, cumprem este novo papel e tornam-se estrategistas de negócio e administradores de design. Sobre o contexto histórico de consolidação do branding, Mariana Jorge afirma que nos anos 1990 a marca deixou de ser apenas um fenômeno econômico ou técnico, com valor estético infinito, passando a se expandir também para um caráter semiótico, agregado à mente do consumidor de modo dinâmico e mutável. Ela cita Chaves. Trata-se da capa de sentido que cobre o fato institucional com sua totalidade e no qual se processa permanentemente o discurso de sua identidade. Ana Couto acredita que o processo de inserção do branding no campo do design foi uma mudança de paradigma que reposicionou o papel do design. Para ela, o século XX foi a descoberta da propaganda. O século XX foi de descoberta da propaganda, do produto na televisão, das grandes campanhas, dos 4P do século XXI. Surgiu outra premissa, segundo a qual o relacionamento com as marcas ganhou uma dimensão muito maior do que a do século XX. A revolução tecnológica relativamente às redes sociais trouxe um mundo enorme de possibilidades e ao mesmo tempo transformou o papel da marca no negócio. A gente saiu de um século de fábrica de tangíveis e entrou no século do intangível, concluiu a designer. O branding vem responder a uma demanda que ninguém hoje pode produzir algo que não esteja de acordo com a sociedade, que não esteja gerando valor, que não tenha um propósito, sabe? Você tem uma dimensão de cobrança de marca hoje muito maior do que você tinha no passado. Se você produzisse um tênis que tivesse sido feito lá com um trabalho escravo, isso não era nem sabido, mas hoje é inaceitável, não é? E a marca do mundo que gira hoje tão rápido, de negócios, de mudanças, de tecnologia, você precisa de uma marca que dê uma visão de longo prazo para o seu negócio. Você precisa gerir ela de uma forma diferente do que você geria. Chico Homem de Melo afirma que durante a década de 1990 a teoria do branding tomou corpo e foi responsável pela expansão do sistema de identidade visual. Sobre essa expansão em relação aos projetos de identidade visual nas décadas de 1960, 70 e 80, o designer declara: a ideia básica era a mesma, mas mudava a abrangência de intervenção. Ela deixava de ser exclusivamente visual e passava a envolver a própria gestão da marca, ou o brand. O designer passava então a ser gestor de mensagens visuais, passava a ser a gestor de marca. Ele deixava de ser apenas o gestor de mensagens visuais e passava a ser o gestor da marca. O design corporativo estabelece-se definitivamente como um grande negócio, envolvendo altas cifras e ocupando milhares de profissionais. Apesar de o branding ter sido adotado mais frequentemente como ferramenta nos escritórios de design, após meados da década de 1990, alguns designers
principalmente os das gerações pioneiras, declaram que para ele essa é uma nova disciplina. Existiria desde a... Para eles essa não é uma nova disciplina. Existiria desde a década de 1960, mas foi no final do século XX, mas no final do século XX tornara-se um modismo. Maria Jorge afirma que Alexandre Wollner entende que o branding existe desde os anos 1960 e que só recentemente tem sido designado pelo termo branding. Essa percepção provavelmente existe porque Wollner entende que o designer sempre auxiliou as empresas a construírem seu discurso de identidade. Nair de Paula Soares, sócia-diretora do escritório fundado por Aloysio Magalhães, o PVDI, diz que o branding não aconteceu de repente, como uma grande invenção. Ela atribui o surgimento dessa nova filosofia ao mercado de consumo como um todo, que ficou muito mais agressivo com a globalização e exigiu das empresas uma estruturação de times voltados para cuidar da sua imagem e da sua marca, a fim de que pudessem se impor no mercado de forma mais agressiva. Segundo a designer, o branding tornou-se uma área de atuação talvez com novas instrumentações e até mesmo acadêmicas. Quer dizer, o branding, essa filosofia, foi alavancada não só no Brasil, assim como no exterior, de todo um tirateima de implantação, seja normativa apenas, ou então embasada a partir de pesquisa de mercado. Em sua entrevista, o designer e arquiteto Norberto Chama afirma que ele e sua equipe fazem com o projeto não difere muito, que o que ele e sua equipe fazem com o projeto não difere muito em essência do que se fazia na década de 1970. Só que os nomes mudaram e a terminologia mudou. Ele considera o termo branding um modismo, assim como reengenharia ou downsizing. Downsizing é fazer uma versão menor das coisas. Tipo o iPhone SE, depois que já lançaram o iPhone 8, 7 e tal, X, fizeram o SE, que é a potência dos outros com um tamanho menor. Eles fizeram um downsizing. Tipo o Oswaldo. O Oswaldo é um downsizing, né, Oswaldo? Vem aqui, papai. Oswaldo, vem aqui. Olha aqui, pessoal. Vem aqui, papai. Ó, gente, isso aqui é o Oswaldo. Ele é um downsizing de um pastor alemão, tá vendo? Ele tinha tudo para ser um pastor alemão. Mas a árvore genética dele deu uma misturadinha, aí ele não ficou do tamanho de um pastor alemão. Né, papai? Mas ele é lindo, né? Agora vai, papai tá lendo. Vai brincar, vai. Cadê? Downsizing. E acredita que a partir de meados da década de 1990, dois principais contextos favoreceram o crescimento de mercado de branding. O surgimento da internet, que mostrou as marcas de uma nova forma, ampliando a segmentação dos públicos, e a perda da lucratividade das agências de publicidade em decorrência da redução dos investimentos dos clientes nas mídias publicitárias tradicionais. Isso aqui aconteceu. Tá? Se você já assistiu um seriado chamado Mad Men, que tem o Don Draper, ele é responsável pelo marketing das empresas. E aí, cara, naquela época, investir em marketing era uma coisa pesada. Era uma coisa de outdoor, dirigíveis, bus, metrô, luminária, luminosos, tipo Times Square, saca? E aí depois que o marketing começou a ficar acessível para todo mundo, eu poderia imprimir um panfleto meu e entregar para as pessoas, as agências de marketing começaram a ficar menos visadas e as empresas começaram a querer fazer o próprio marketing. Com a chegada dos designers gráficos que fazem em casa, sabe, que urgências e etc., ficou ainda mais escasso. O que aconteceu? As agências de marketing mais tradicionais, né, que tiveram um banco de clientes, que fizeram uma entrega diferenciada, continuam sendo bastante caras. Tem projetos aí que a gente cobra R$1.000, R$1.200 e que essas agências cobram mais de 100 mil, saca? Só para fazer tipo post no Instagram, stories, tráfego. E é uma questão de trabalho, né? Como você trabalha, define qual resultado você vai ter. Minha correntinha arrebentou, daqui a pouco eu conserto ela. Juntos, os dois fenômenos provocaram um deslocamento da perspectiva temporal dos trabalhos de publicidade, que era de curto prazo.
para projetos mais duradouros, com foco em construção da imagem das marcas e das corporações. Deste conflito saiu o branding, e neste cenário passou-se a contemplar o valor emocional das marcas, atribuindo-se também a elas um valor financeiro, que impulsionava o valor da ação da empresa na bolsa de valores. No artigo The Branding Bubble, publicado no site Branding Bubble, é um ótimo nome de empresa, tá? Se você quer ter uma empresa de marketing digital e branding, Branding Bubble é um ótimo nome. Publicado no site da Young Corporate Designer, Chama, que é o nome do cara, declara: branding foi no passado denominado, o branding já foi no passado denominado programa de identidade visual, depois virou imagem corporativa, eram projetos essencialmente gráficos. Alguns poucos textos e imagens eram utilizados para justificar a chamada inspiração do projeto, ou, sendo raso, de onde veio a tal genial ideia. Marcas que antes eram entendidas como expressões icônicas e sintéticas de qualquer instituição viraram um substantivo hiperabrangente. Como uma grande esponja, foram agregados novos significados e interpretações, nem sempre apropriados. O cara não curtia muito. Assim, pelo senso comum, pode-se concluir que o branding se define como uma ferramenta de gestão concentrada nas marcas, para que adquiram relevância no cotidiano de todos os públicos com os quais se relacionam. Mais do que um plano de estratégia de marca, o branding está ligado a emoções despertadas por ela e aos vínculos que poderão ser estabelecidos com isso. No contexto histórico, começou a ser utilizado pelas empresas em meados do século XX como ferramenta de gestão de marcas de produtos de consumo. Com o passar do tempo, as marcas aumentaram a abrangência da sua atuação e assumiram um novo papel no cotidiano dos indivíduos, constituindo-se em indicadores da identidade de seus públicos. Dentre outros fatores, Semprini destaca que o processo de desmaterialização do consumo, que embora tenha contribuído para a fragilização das marcas, por outro lado, pode-se encontrar nelas mesmas um novo meio natural de expressão. Nesse novo contexto, as marcas tiveram de assumir um discurso carregado de atributos cognitivos e simbólicos, para propor um universo de significados no qual o produto ou serviço desmaterializado possa se abranger, encontrando um sentido e um vetor de projeção. Naomi Klein alerta que empresas como Nike, Polo, Tommy Hilfiger patrocinam locais, eventos e até mesmo pessoas físicas, personalidades da mídia, artistas ou estrelas do esporte, para criar a associação de imagem que reforce o seu significado para o público. Segundo Klein, para essas empresas o branding não era apenas uma questão de agregar valor ao produto, tratava-se de cobiçosamente infiltrar ideias e iconografia cultural quais suas marcas podiam refletir ao projetar essas ideias e imagens na cultura como extensões de suas marcas. A cultura, em outras palavras, agregaria valor às suas marcas. O caminho inverso aí das coisas. Né? Se vocês assistiram o filme da Nike na Amazon, que conta a história de como a Nike colocou o nome do Michael Jordan associado à marca, vocês sabem do que ele está falando nessa parte. As outras empresas investiam no evento e os atletas tinham o privilégio de usar isso. A Nike fez o contrário. Ela criou o Air Jordan, né? Colocou o jogador Michael Jordan como parte da marca, né? Inclusive a logo é ele fazendo uma cesta. E isso fez uma revolução no brand gigantesca mesmo. O filme é interessante, é com o Mark Wahlberg. Diante de todas essas circunstâncias, o branding coloca-se como uma tendência em comunicação, decorrente da evolução do marketing e dos sistemas de identidade visual corporativos. A marca passa a ser encarada como um ente vivo que nasce, cresce, desenvolve-se e amadurece, podendo se renovar e perdurar por gerações.
Assim como as pessoas, a marca tem um passado, um presente e um futuro, constroem relacionamentos e possuem uma identidade própria. Nesse cenário, o designer torna-se um grande agente estratégico na construção dessa identidade, em alinhamento com os profissionais de marketing. Ricardo Moreira declara que talvez um dos maiores méritos das estratégias de branding seja de derrubar barreiras entre os departamentos de marketing e de design, ao aproximar-se de ferramentas de ambos, porém com uma postura integradora. Este é um lembrete de beber água. Obrigado, Alex. Metodologias usadas pelos designers. No centro da pesquisa que compõe este livro se coloca a questão da metodologia empregada pelos designers na construção de identidades visuais corporativas. Nesse sentido, foram investigados importantes autores do campo do design, que dissertaram sobre os processos metodológicos do campo do design de forma geral e, mais especificamente, no que diz respeito à metodologia para a construção de marcas. O designer Gustavo Amarante Bonfim, em sua dissertação de mestrado, define metodologia como o estudo de métodos aplicados à solução de problemas teóricos e práticos. Segundo ele, o conceito etimológico da palavra método tem derivação greco-latina e significa caminho para alguma coisa, seguir alguma coisa ou ainda andar ao longo de um caminho. O autor alerta para o fato de que a metodologia é apenas um instrumento de trabalho, um suporte lógico e que o bom resultado do trabalho decorre da capacidade técnica e criativa de quem resolve o problema. O designer e sociólogo Brad Lobach distingue e apresenta os conceitos de design e design industrial e discorre sobre o conceito de necessidade para, posteriormente, discutir e comentar a atividade do desenho industrial no contexto da sociedade, nas relações entre o ser humano e os objetos. O autor estudou a importância do design industrial nas indústrias e esclareceu que o designer industrial, ao ser contratado por uma empresa, deve considerar tanto os interesses dos usuários dos produtos como os da própria empresa. Observando aspectos econômicos que incidem sobre a sua atividade profissional, assim ele deve representar simultaneamente os interesses da empresa e do consumidor. Bonfim denomina essas relações entre designer industrial e o produto industrial como o processo do design, e em seguida traça um perfil de competência requerida do designer e detalha a metodologia inerente ao processo do design. Conclui afirmando que a metodologia do design é composta por 4 etapas principais: problematização, análise, desenvolvimento e implantação. Ao delinear o perfil do design industrial, Lobach afirma que, antes de tudo, espera-se que o profissional conceba soluções novas para os produtos industriais. Aqui, ó, você pode ver, ó, tem um trecho que ele fala aqui, ó. O designer industrial pode ser considerado como um produtor de ideias, recolhendo informações e utilizando-as nas soluções de problemas que lhes são apresentados, além da sua capacidade intelectual, capacidade de reunir informações e utilizá-las em diversas situações. Ele deve possuir capacidade criativa. A criatividade do designer industrial se manifesta quando, baseado em seus conhecimentos e experiências, ele for capaz de associar determinadas informações como um problema, estabelecendo novas relações entre elas. Aqui a gente vê uma coisa muito interessante. Antigamente, um designer ele era visto como parte essencial na estratégia de uma empresa. Ele tinha que ter soluções, ele era um vendedor dessa marca. Dentre as pessoas na empresa, né, o endomarketing, lá fora do outbound marketing e nos meios de comunicação, no inbound marketing. Então, hoje em dia, quando a gente fala, não, eu sou só o designer, você minimiza de um tanto uma carreira que tem um significado gigantesco, saca? E se você souber a importância do design, do branding, quando você reparar que você é um designer, você vai reparar na sua importância também, saca? E isso te ajuda a trabalhar mais feliz e, lógico, se vender melhor,
Porque você não é só o carinha das artes, você não é só o carinha que faz logotipo. Você é um designer, você é uma solução, você é um provedor, saca? Tomara café? Um pouquinho tarde para café, mas tô com sono, sabe? Estou tomando meu cafezinho. Segundo o autor, todo o processo de design é tanto um processo criativo como um processo de solução de problemas, e cabe ao designer encontrar a solução do problema, concretizando-a em um projeto de produto industrial, incorporando as características que possam satisfazer as necessidades humanas. Ele apresenta esquematicamente o processo de design em 4 principais fases: análise do problema, geração de alternativas, avaliação das alternativas e realização das etapas do problema. A metodologia empregada pelos designers para a construção de identidades visuais, em essência, não se difere dos processos anteriormente descritos relacionados ao design de forma geral. Em 1979, portanto, antes da disseminação do branding como atualmente se conhece, Marco Antônio Rezende, semiólogo e ex-diretor do escritório de design Canduro Martino, publicou um artigo na revista Marketing Paulista em que discorre sobre a metodologia da identidade visual. Em sua reflexão, recorre à semiologia e afirma que, como qualquer linguagem, a identidade visual se utiliza de um conjunto de signos e uma sintaxe para ser produzida. Trata-se de um projeto de invenção de linguagem em todas as suas etapas, que, pelo que fazer projetual do designer, é ampliada para novas regras, formas e componentes, em um processo totalmente dinâmico. Como toda linguagem, a identidade visual evoluiu e pode reciclar a qualquer tempo. Ao abordar o caráter metodológico da criação e desenvolvimento da identidade visual, Rezende aponta 4 grandes etapas do processo: pesquisa e definição de diretrizes, criação da nova linguagem visual, desenvolvimento das novas mensagens visuais e, por fim, normalização e padronização da identidade visual. A primeira etapa ele denomina de plano diretor. Corresponde à fase das pesquisas e diagnósticos das necessidades da empresa para, a partir daí, serem definidas as diretrizes para o desenvolvimento da nova identidade visual, tanto as que se referem aos objetivos da comunicação como as relativas ao planejamento do processo de criação e implantação da nova linguagem. Por meio de entrevistas e pesquisas de imagens como os diferentes públicos da empresa e análise da concorrência, pode-se chegar a um diagnóstico para a definição das mensagens visuais que formarão a imagem da empresa. A etapa seguinte compreende o projeto dos elementos básicos da nova linguagem visual da empresa. O produto final desta etapa é o código da identidade visual, ou seja, o sistema de signos e regras básicas de uso que caracterizam e coordenam sua identificação. O projeto de implantação é a etapa mais complexa das 4 apresentadas. A partir do código de identidade visual, novas mensagens são projetadas, executadas e implantadas. Rezende conclui que, para que um programa de identidade seja eficaz, ele deva compreender o uso correto e consistente dos sinais gráficos e da mensagem visual, coordenado com a personalidade da empresa e em todos os seus aspectos. Para que isso ocorra, é necessária a normalização da identidade visual, que, em geral, é publicada em um manual de identidade visual. Segundo o autor, o manual é um instrumento essencial para o controle e administração e a manutenção da qualidade das mensagens visuais e da identidade visual. Dada a importância do escritório Canduro Martino na história e no cenário do campo da identidade visual no Brasil, nos anos 1960 e 1970, consideramos a metodologia apresentada por Rezende e, em 1979, representativa da prática adotada nesse mesmo campo, numa época em que a criação de estratégia de branding não compunha as etapas de trabalho, ao menos não declarando como tal na ascensão contemporânea. Bom, pessoal, chegamos aqui à página 60 do nosso livro, né? Estamos lendo o livro Branding Designer, da Sandra.
falando aqui sobre a parte da importância do designer como solucionador, da importância do manual de identidade visual como documento essencial no controle dessa marca, né? Porque a marca está viva, está falando, está se relacionando com as pessoas, e com o manual isso se torna muito mais assertivo, tá bom? Amanhã a gente continua de onde a gente parou. Se você perdeu os outros episódios ou se você não pegou o começo da live, eu faço reprises lá no nosso canal do YouTube na playlist Leitura de Fazedor, tá bom? A gente se vê amanhã. E, como sempre, agora é só você colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Vai pra cima e um beijo lá naquele lugar. Valeu, pessoal!